pessoal, dando sequência à nossa aula, né, encaminhamos para a última parte, que é a parte de conhecimento e inovação. Né? Como é que a gestão do conhecimento ele está relacionado à inovação nas organizações públicas? Né? Como é que uma organização ela adquire conhecimento? Né? É possível uma organização aprender? Né? E o aprender está relacionado à capacidade de inovação dessa organização, né? de se desprender de processos antigos para processos novos, atualizados, contemporâneos. Né? Então, uma organização ela é formada por suas rotinas, processos, práticas e histórias. Para mudar uma cultura organizacional, as organizações elas precisam abandonar velhos hábitos e aprender novos caminhos. Então, esse processo de abandonar velhos hábitos e aprender novos caminhos passa pela aquisição de conhecimento, né? Passa pelo processo de aprendizagem. E esse processo ele é chamado de aprendizagem organizacional. E ele acaba sendo fonte para a inovação. Se a gente pegar recentemente o período que a gente vivenciou, né? Infelizmente eu vivenciou, que foi o período provocado por uma grande crise, né, pelo coronavírus, muitas pessoas passaram por muitas organizações passaram por processos de aprendizagem, né, entre outras coisas, né. Então na medicina houve um processo de aceleração, né, de desenvolvimento, por exemplo, da vacina, nas organizações públicas e privadas, né, de reorganização da forma como o trabalho era ofertado, né. Então eu não sei se algum de vocês já chegou a trabalhar na educação desse período, né? Mas o formato de ensino, né? De mudança para o ensino remoto, né? Para lidar com determinadas ferramentas, né? Isso tudo foi provocado por uma situação contextual, mas que tem implicações efetivas no modo como os processos são organizados, né? E nesse caso reorganizados. Então foi um processo de aprendizagem. E esse exemplo é interessante para mostrar que o processo de aprendizagem nem sempre ele é um processo simples ou um processo, digamos, que não cause resistência, né? Não cause conflitos. Né? Então o processo de conhecer, de aprender, de desenvolver, gerar inovação, ele pode ser um processo de grande resistência. No webinar eu citei um exemplo que foi a adoção, né, do processo eletrônico, né, por muitas universidades, institutos federais, né? Como é que acontecia antes, né? O processo ele era de papel, né? Então você transitava com esse processo de papel em vários setores, né? A partir de vários setores. Então vamos pensar um processo de avaliação por desempenho de um docente, né? Então o coordenador do curso tinha que abrir, ou o gestor de pessoas tinha que abrir, encaminhar para a coordenação do curso, para fazer a avaliação, voltar para a gestão de pessoas, encaminhar para diretor, e muitos processos aconteciam, por exemplo, entre campi, né? Entre campi do interior, da capital, e esse processo, em papel, ele ia rodando esses campi, né? Esses locais. Com a adoção dos modelos eletrônicos, né? Da tecnologia da informação, esse processo ele vai girar ao longo de um clique, né? Então ele pode rodar um estado inteiro, digamos assim, ou passar por várias cidades no espaço de um dia, né? No espaço de meio dia. Então, mas esse foi um processo que gerou bastante resistência de muitos usuários à época, né? Mas para mostrar como a inovação ela passa por abandonar velhos hábitos, passa por abandonar práticas já estabelecidas para aprender novas formas de se fazer. Né? Então, a capacidade de inovar ela está diretamente relacionada ao uso de conhecimentos. Então, quando você coloca o conhecimento em prática, esse conhecimento é capaz de gerar inovação. Então, a inovação ela está relacionada com o novo. Né? E esse novo não necessariamente precisa ser algo disruptivo. Né? Às vezes, uma reestruturação num modo de fazer, numa tecnologia, ela pode gerar benefício, né? Ela pode gerar inovação. Então, essa inovação ela pode ser tanto interna, né? Gerenciar conhecimento tanto internamente quanto externamente, e a gestão do conhecimento ela acaba sendo um mecanismo por meio do qual
a geração, a transferência e a retenção de conhecimento. Lembra que a gente viu nos outros slides, né? Gerar, transferir e manter esse conhecimento podem ser aplicados. Então, os processos de gestão de conhecimentos eles estão intrinsecamente relacionados à capacidade de inovação pública. Então, a partir disso, a gente trabalha o conceito de inteligência pública, né, que é um conceito que a gente vai discutir na última semana, né, na semana 4, mais especificamente, mas ele trata justamente, basicamente, de como a gestão do conhecimento ela pode auxiliar a gestão pública a atender demandas da sociedade. Né? Então, ela pode, a partir disso, implementar práticas inovadoras, melhorar processos, produtos e serviços públicos, trazendo benefícios para a sociedade e trabalhando de maneira eficiente e eficaz. Né? Então, a gente pode citar algumas mudanças, né, reformulações de serviços públicos. Né? Então, os aplicativos como Conect SUS, a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Então, são mudanças de produtos e serviços públicos com expectativa de trazer benefícios, né, para a sociedade, tornar processos mais eficazes e eficientes. Obviamente, muitos desses processos eles precisam passar por um processo de adaptação, né, de adaptação mesmo, né? O gov.br, né? A plataforma gov.br que acaba concentrando alguns serviços públicos, né? O acesso a alguns serviços públicos, então isso acaba sendo característica de processos de inovação. Então, a inteligência pública, nesse caso, é utilizar de conhecimento, né? Utilizar de tecnologia desenvolvida para melhorar os serviços públicos para a população. Então, essa imagem ela mostra um pouco de como a tecnologia, né, a inovação, ela pode atuar na melhoria do desenvolvimento das cidades, né, do desenvolvimento dos espaços onde as pessoas vivem, né, do desenvolvimento das políticas públicas. Logicamente que ainda há muito a se desenvolver, né, mas adotar práticas de gestão do conhecimento pode facilitar e pode contribuir para esse processo. E algumas práticas de gestão do conhecimento, né, que o material apresenta para nós, podem ser apresentadas aqui, né, são a memória organizacional, que ela acaba sendo um processo de transferência mesmo do conhecimento tácito de uma organização que vai sendo passado de grupos para grupos, de pessoa para pessoa, para que a organização ela possa manter conhecimentos que foram criados, que foram desenvolvidos a partir dela. As lições aprendidas, né, são um outro tipo de prática de gestão do conhecimento desenvolvida, que ela visa criar, né, desenvolver um estoque de ideias, né, de rememorar processos que foram desenvolvidos dentro da organização para que elas possam servir de referências para ações futuras, né? Então isso pode ser feito de maneira muito complexa ou de maneira simples, né? Por exemplo, uma ata, por exemplo, é uma maneira de você registrar uma ata de avaliação de algum evento, né, ou de alguma ação. Pode ser uma maneira de você registrar, né, gerar memória organizacional, mas também utilizar isso como lições aprendidas, né? O registro para que outras pessoas que possam vir futuramente tenham acesso a esse conhecimento, àquela experiência daquele período e saber o que é que pode ser repetido e o que é que precisa ser evitado, né? Então, por exemplo, né, se a gente for pegar em escala maior, né, os desastres ambientais que nós tivemos recentemente, né, em Brumadinho, Mariana, né, e agora esses que estamos vivendo em um dos bairros de Maceió, né, proveniente da exploração inadequada de recursos ambientais, né. Que lições podem ser aprendidas a partir desses eventos, né? Como é que esses eventos eles podem ensinar e gerar novas leis, novas políticas públicas, talvez mais rigorosas, né? Ou com práticas e procedimentos mais ajustados às noções de
sustentabilidade ambiental, econômica e social que nós temos, né? Ou queremos. Outra prática é chamada do portal de compartilhamento, né? O portal de compartilhamento ele é um local onde são compartilhadas experiências, né? Eles podem funcionar como espécies de fóruns de discussão, né? Onde essas experiências elas podem ser trocadas. Então, por exemplo, vamos imaginar que um gestor de pessoas, né, de uma organização pública, ele possa participar de portais de compartilhamento com outros gestores, né, e ali ele compartilhar suas dúvidas, suas experiências nesses espaços, né, nessas espécies de fóruns criados para isso. A quinta prática que é mencionada são as comunidades de prática, né, muito semelhante com o portal de compartilhamento, mas eles são grupos, né, muitas vezes que se organizam em função de uma prática específica, né, de uma vivência específica. Então vamos pensar, por exemplo, grupos de conselheiros escolares, né, de conselheiros de saúde ao longo de um estado, né, ao longo do próprio país, né, como é que eles podem compartilhar a experiência, né? Então, por exemplo, professores, gestores escolares. Então vamos pensar uma cidade que consegue desenvolver essa vivência e troca de compartilhamento entre gestores escolares, né? Como é que eles podem formar uma comunidade de gestores e a partir disso trocar experiência, né? Trocar vivências sobre a prática que eles desenvolvem, né? Que é a gestão de escolas. E por último a gente tem o mapeamento de conhecimento, né? Que é uma prática bem difícil que consiste no mapear, né? No conhecer esse conhecimento gerado nas organizações, né? E você for pensar nas organizações públicas, seria mapear as experiências de êxito, né? As experiências exitosas mesmo, né? As experiências de sucesso, e tentar mapeá-las e ver como é que essas experiências elas podem servir de inspiração, né? Ou para implementação em outros espaços, em outros lugares. Então, pessoal, a gente encerra essa segunda semana, né, com essa videoaula. Da mesma forma como eu indiquei na primeira semana, os fóruns de dúvidas, de discussões estão abertos, né, para que vocês possam interagir, trazer as dúvidas de vocês, os comentários, e vocês têm acesso a falar comigo também, mas também com os tutores, para sanar as possíveis dúvidas que vocês tiverem. Então, eu desejo uma boa semana de estudos e me coloco à disposição para auxiliá-los nesse mais um degrauzinho dessa caminhada de vocês. Um abraço.